Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui Déa Fernandes, internacionalista, jornalista, advogada, presidente da ONG Ecoando a Voz. Essa quinta-feira, 12 de março, aqui direto de Brasília, para a gente falar um pouquinho sobre coronavírus. É claro que eu não vou trazer aqui informações que vocês estão ouvindo aí o tempo todo na mídia, tá? Eu gosto de trazer informações que a gente tem que garimpar, que não são tão fáceis assim da gente receber. Então, hoje, eu me preocupei muito com essa pauta, até porque eu estive lá no Congresso, complicado, até para a gente entrar lá, está muito difícil o acesso. Peço a quem está entrando que me diga como é que está, se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com uma internet bem complicadinha. Como vocês sabem também, eu tenho problema no Facebook, que está sempre me boicotando. Se vocês puderem me apoiar, né, compartilhando essa live nos grupos, na página de vocês, vai me ajudar. Desculpa, estou com um probleminha aqui, mas vai tudo se resolver. Então, gente, hoje eu queria trazer algumas informações sobre o coronavírus e eu estou realmente com problema aqui, a minha internet está muito ruim, né? Enfim, mas a gente vai tentar aqui trazer algumas informações para vocês. Em primeiro lugar, na quarta-feira, o governo, ou melhor, alguns ministros do governo, um encontro com o presidente da Câmara. Boa noite, Alfredo Neto, muito boa noite. Boa noite a todos. Eu peço, por favor, me digam se estão me ouvindo bem, porque qualquer coisa, gente, eu coloco esse, tá? Aliás, eu já vou colocar. Então, vocês me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Na quarta-feira, disseram que tá bom, beleza, obrigada, Alfredo. Na quarta-feira, o ministro Paulo Guedes teve uma reunião com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, o ministro da Saúde pediu, inclusive, nesse encontro, mais verbas, tá? Outras pessoas que inclusive Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse povo todo se reuniu na quarta-feira à noite para tratar do coronavírus, porque o governo quer, inclusive, isso vai conseguir, já está claro, 5 bilhões para poder utilizar o combate ao coronavírus. Então, curar a nossa rede de saúde pública para poder cuidar dos casos que já tem, os que virão, possivelmente, porque vai vir muita coisa para não vir, e vocês verão o porquê nessa live. É só continuar assistindo que vocês vão ver. Então, o Paulo Guedes tinha sugerido também, e isso a imprensa não está relatando, a imprensa falando. Mas o Paulo Guedes sugeriu também uma reserva de outros 5 bilhões do orçamento para medidas complementares de combate ao vírus. Mas ainda não ficou decidido a forma com que esses recursos vão ser liberados, se vai ser por medida provisória, de lei do Congresso Nacional, né, PLN, enfim, isso ainda não ficou decidido. E parece que os nossos parlamentares estão recebendo bem esse pedido de socorro. O presidente da Câmara disse que tem certeza que o Congresso e o governo, em conjunto, perdão, gente, pela tosse, tá? Vão organizar uma solução para essa questão do coronavírus. Aí foi falado de repasse de estados, da situação econômica, porque o ministro da Economia e o presidente do Banco Central
traçaram para os parlamentares um quadro de risco para a economia, em setores como de aviação, de serviços, que, diante de um eventual aumento do número de casos da doença, isso vai possivelmente trazer prejuízos para a nossa economia. Os deputados de oposição apresentaram parecer favorável às medidas que estão sendo sugeridas, né, pelo governo. Então, pelo menos em relação a isso, boa noite, Fabiano, boa noite, Marcos Antônio, boa noite a todo mundo. Só que tem um detalhe, né? Sério, muito sério, porque ótimo 5 bilhões para resolver essa questão, e inclusive a gente ainda não sabe como é que isso vai ser utilizado. Eu, particularmente, acho que o Ministério da Saúde em relação ao problema, tá? Porque eu estou acompanhando ali na página do Ministério da Saúde e não estou eu não vejo um preparo ainda aqui entre nós, tá? Não sou especialista do tema, mas estou atrás de informação, quero entender a situação. E quando uma página oficial do Ministério da Saúde não traz as informações necessárias, a gente fica preocupado. Mas uma coisa também que me preocupou muito foi o discurso de um senador de Roraima lá no Senado. E isso a imprensa não está divulgando, porque a imprensa quer que as fronteiras continuem abertas, porque a ONU exige. E, infelizmente, o Brasil está fechadinho em relação a isso com a ONU. Então, vamos lá, uma informação importante. O senador Messias de Jesus pediu o fechamento imediato das fronteiras de Roraima. Inicialmente, o senador, na quarta-feira, fez discurso, né, não somente ele, como seu filho, o deputado Jonathan de Jesus, que, além de discursos em plenário pedindo o fechamento de fronteira, tanto o Jonathan de Jesus quanto o Messias de Jesus também participaram de uma quarta-feira, né, ontem, né, onde teve presente o ministro da Saúde, Mandetta. E nessa reunião, esses dois parlamentares pediram ações emergenciais e preventivas do governo federal referente à epidemia de coronavírus lá em Roraima. A preocupação dos parlamentares é justamente em torno das fronteiras com Venezuela e com Guiana. É importante ressaltar, gente, que essa preocupação não é debalde, não é em vão, é mais do que indispensável. E eu estou fazendo essa live para tentar acordar o Brasil em relação ao risco sério que a gente tem por causa de uma ausência de mecanismo eficiente de controle sanitário nas nossas fronteiras. Não é só controle de segurança, né? Que está trazendo problemas sérios de segurança, não somente para Roraima, eu estou denunciando isso aqui toda semana, né? Mas também o controle rígido a nível sanitário, que não está existindo. Volto a repetir, a gente está vendo aí os governos dos estados preocupados, a gente está vendo o governo federal liberando verbas. Não adianta nada ter o prefeito, o governador, seja lá quem for, suspender aula, evitar grandes aglomerações ou mandar evitar, proibir, seja lá o que for. Gente, nós estamos com porta aberta para o coronavírus, como aconteceu em relação ao sarampo, uma doença erradicada e que voltou para o Brasil graças a nós continuarmos com essa política absurda, nefasta de fronteiras abertas. Essa política imigratória que a ONU incorporou à agenda global e a gente continua batendo palma como se nada tivesse acontecido. Então, lá na Guiana, por que a preocupação do deputado? Guiana sem fronteira. E todos os dias passam de um lado para o outro comerciantes brasileiros, tanto da Guiana quanto do Brasil, e também chineses, por causa da atividade, da rica atividade comercial naquela região. Quando eu digo rica atividade comercial, abundante, tá? Leiam abundante, porque eu não sei números, tá bom? Eu tenho muito cuidado com. Então,
São muitos chineses com comércio ali naquela região. E brasileiros entram e saem da Guiana, assim como o pessoal lá de Guiana, enfim, chineses, e sanitário, gente, ali na fronteira. Quanto a Roraima, nem precisa se falar, né? Boa noite, Marinho, Campos Marisol, é isso mesmo, Campos Marisol. Fechamento imediato da fronteira, não é só o senador que está pedindo, a ONG Quando a Voz dos Mártires vem também reforçar esse pedido, porque a gente está acompanhando em loco o caso em Roraima. Para quem não sabe, nossa representante, doutora Sandelane Moura, vive em Roraima, vive em Boa Vista, tem acompanhado esse caso, e a gente está muito preocupado com a situação de Roraima. Você que não está preocupado, porque não está no Rio, nem estão os principais, né? Fique sabendo, daqui a pouco isso vai espalhar, como aconteceu no mundo inteiro, não vai ser diferente. E nós temos essa, né? Hoje já foi confirmado que são, se eu não me engano, casos, eu vou confirmar aqui, né? 77 casos da doença. Cadê? Vamos lá. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou que eram 52 casos de coronavírus confirmados no Brasil. E eram 930 casos suspeitos. Isso aumentou, né? Hoje são 77, e de 930, os casos suspeitos passaram para 1.422, ou seja, um aumento de mais de 50% em menos de um dia. Vejam bem, gente, como o negócio é sério. Em menos de um dia, esse aumento. São Paulo lidera o grupo com 704 casos suspeitos, vem com 117, Distrito Federal com 82, Rio de Janeiro com 76 e Santa Catarina com 70. Então, o senador, ele disse, abra aspas, em Roraima existe o trânsito livre de pessoas vindas da Venezuela, um país que não possui as mínimas condições de monitorar e combater a epidemia de coronavírus. Epidemia não, é pandemia já, né? E do outro lado temos a Guiana, que possui um expressivo número de chineses que transitam e residem, disse o parlamentar. Então, na reunião que ele, junto com o filho dele, que é deputado federal, como eu já falei, Jonathan de Jesus, eles participaram de uma reunião com o ministro Mandetta, ele pediu, tá, para... Gente, olha como é sério, para que não haja um colapso, ele pediu, abre aspas, precisamos controlar a entrada no estado, fazendo a triagem de todos que entram em Roraima pela fronteira. Essa é uma medida emergencial e necessária para evitar uma maior propagação do coronavírus no país. Entendeu bem? O ministro da Saúde, Mandetta, muito boa noite a todo mundo que está chegando aí, tá? O ministro da Saúde concordou. Prestem atenção, o ministro da Saúde concordou com o pedido do senador Mandetta, deixou caso que ele deixou caso. Não é a autoridade competente para decidir fechamento de fronteiras. Então, ele disse que seria o ministro das Relações Exteriores. E detalhe, gente, não é o ministro das Relações Exteriores. Quem é competente para fechar fronteiras é o ministro da Justiça, Moro, tá? Não os dois ministros, mas ele equivocadamente pediu para o ministro Mandetta, algo que ele não pediu. Mesmo o ministro conhecendo a situação, que o melhor seria realmente fechar a fronteira, por não ter atribuição funcional para tal, não ter competência, que a gente chama na área jurídica, ele não pôde fazer esse pedido. E o senador deixou claro que há do sistema público da Venezuela, o que todo mundo sabe, que é verdade, e por isso as vacinas desses refugiados
também precisam ser aplicadas aqui no Brasil, a fim de entrar outras doenças, não apenas o coronavírus, né, que a gente sabe que ainda não tem uma vacina, mas outras doenças que já foram erradicadas, como o caso do sarampo, que entrou aqui por causa de política de fronteira aberta, e está todo mundo quieto, tanto a esquerda quanto a direita, né? Mas, enfim. Então, entendeu bem, a gente está com um problema sério de entrada de imigrantes no Brasil, da Venezuela e tudo mais, e nós ainda não temos nem elementos objetivos sobre o impacto dessa imigração em massa no Brasil. E por que eu estou falando isso, gente? Porque na semana passada eu estive na divisão das Nações Unidas, lá no Itamaraty, para tratar do caso lá do Faraaz Pervaiz, que eu estou tratando aqui em Brasília, mas eu aproveitei, né, a deixa, né, vocês sabem como é ativista, né, e conversando com a autoridade que me recebeu e que também trabalha com a Missão Acolhida, porque onde eu vou, povo de Roraima, eu não sou política, nem quero ser, ok? Não sou política, não quero ser parlamentar, nada disso. Mas, queridos, onde eu vou, a boca aqui joga Roraima na história. Onde eu vou, em todos os gabinetes e as autoridades que eu tenho contato, eu levo sempre a questão de Roraima. Então, eu disse para ele a situação lá e tudo mais, e perguntei a ele, olha, já que você trata com a Missão Acolhida, me ajuda numa dúvida. Porque o atual comandante da Operação Acolhida, né, aquele que está à frente, ele disse recentemente, eu tenho o link, tá, que entram no Brasil, através da Venezuela, média mensal de 1.500 venezuelanos. Só que a Acnur, tá, que é a entidade, que é a entidade da questão de refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, diz que por dia entram 500 venezuelanos. Então, gente, tem um problema aí. O chefão da Missão Acolhida, com todo respeito, diz que por mês são 1.500. A Acnur diz que são 500. E aí ninguém sabe quantos entram, porque quando eu falei com ele, peraí, não estou entendendo. Eu falei assim, não, entenda, porque eu tenho tudo isso aqui, né, comprovado. Um diz que é uma coisa... Então, queridos que estão me assistindo, a gente não tem fonte fidedigna sequer de quantos refugiados não, a gente precisa com refugiado, meu Deus, quantos imigrantes estão entrando no Brasil, imigrantes venezuelanos, só para vocês terem uma noção. E eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando do que eu conversei com uma autoridade que trabalha como ponte do Itamaraty com a ONU, tanto é que é lá no Itamaraty, foi lá que eu tive essa conversa. Então, a gente sabe que a gente jamais vai ter noção de quantos casos tem ou terão de coronavírus lá na Venezuela, porque a Venezuela está arruinada, é um estado falido. Então, não tem como a gente ter uma informação robusta, fidedigna, se o vírus já circula pelo estado, né? A informação que a gente teve hoje, via Folha de Boa Vista, jornal local, é que em Pacaraima já tem um caso suspeito de uma venezuelana que reside já há algum tempo ali. Né? Só que o jornal ele é meio dúbio, aí ele vai e fala que o caso é suspeito, o prefeito também confirmou que tem caso suspeito em Pacaraima, só que no final da reportagem, quase no final, eles dizem que o sistema de saúde local teria dito que não é coronavírus. Quer dizer, eles dizem na manchete que há um caso suspeito, depois diz que não é, mas enfim, está tudo bem. O jornalismo no Brasil é essa maravilha que a gente já está acostumado. Mas a gente... Então, tem noção, gente, que se o coronavírus estiver, né, lá circulando pela Venezuela, e é bom lembrar que na Guiana já teve um caso, tá, Guiana, que a gente também está pedindo fechamento de fronteira. Já teve um caso, a pessoa morreu e, segundo informações, teria sido uma pessoa que viajou e chegou lá, não é do país, enfim, mas já teve um caso lá confirmado, inclusive com morte, né? E a gente está pedindo fechamento com fronteira
não, quer dizer, o senador, e eu estou reforçando isso, que é o que eu quero há muito tempo, né? Eu estou querendo isso há muito tempo, né? E a gente sabe que nós não vamos ter acesso a informação alguma de Venezuela. Então, não ter um controle de segurança, não, que a gente pede também, ninguém faz, mas um controle rígido da questão sanitária, gente, é um absurdo. Tá? E o senador Messias de Jesus, lá de Roraima, ele já havia feito na tribuna do Senado esse apelo para o governo federal reforçar a proteção nas regiões de fronteira para impedir maior disseminação do coronavírus. Então, ele, na quarta, se encontrou, né, com o ministro Mandetta. O ministro Mandetta reconheceu que o caso é sério, que seria bom fechar a fronteira, mas ele não pode fazer isso. E o que ocorre? Né? Hoje, eu inclusive fui lá novamente, tá? Eu vou dizer já, né, o que aconteceu, e o ministro hoje também fez um discurso no plenário, voltou a tocar no assunto, e ele apelou para o governo federal, novamente, se foi quarta e quinta, para fechar a fronteira do estado de Roraima com a Venezuela e Guiana. E durante o discurso, nessa quinta, hoje, o senador afirmou que já oficializou o pedido ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ou seja, gente, é complicado, né? É muito complicado. O senador não entendeu que entre essas autoridades tem que estar necessariamente sendo oficiado o nosso querido ministro Sérgio Moro. Porque é o Sérgio Moro que tem competência institucional. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Estão perguntando aqui como fazer para ser super fã. Sou analfabeta, tá? Não entendo. Eu vou ver, tá, Marinho, Cláudio? Como é que é isso? Porque eu não entendo essas coisas de Facebook. Então, é o ministro Sérgio Moro que tem a competência para fechar a fronteira. Claro que ele iria ouvir também o presidente da República, mas ele devia ser oficializado. Então, oficializou o ministro das Relações Exteriores e tudo mais, mas, infelizmente, o Sérgio Moro não foi oficializado. E disse ele, em plenário, nós não temos condições de suportar essa pandemia. Agora ele já falou correto, né? Epidemia, pandemia. Foi reconhecida ontem. Não temos condição de suportar essa pandemia em Roraima. Temos mais de 100 mil venezuelanos nas nossas ruas. Olha que coisa linda! Oh, que coisa linda, gente! Mais de 100 mil venezuelanos nas ruas do estado pobre brasileiro, que não tem estrutura para atender a demanda de serviços públicos nem para a sua população, né? Mas tem mais de 100 mil nas ruas, mas está tudo bem, gente. Continua ele. O nosso sistema de saúde já está carcomido, já está ruim. Se tivermos essa pandemia, se chegar o coronavírus com a força que ele chega em todos os países, certamente será desastroso para o Brasil e para o estado de Roraima. Precisamos urgentemente fechar as fronteiras para que ela não entre em nosso estado, em nosso país. Ele diz que a saúde de Roraima precisa urgentemente de apoio, pois não consegue atender nem os brasileiros e venezuelanos que já residem no estado. Segundo ele, entraram, a partir de 2016, pelo menos 656 mil venezuelanos. E vamos lembrar, a Acnur diz que todo dia entram 500 imigrantes venezuelanos lá em Roraima, né, pelas nossas fronteiras. Aí eu pergunto para você, querido, esses venezuelanos não há ainda nenhuma lei obrigando, por exemplo, eles a se vacinar. E isso eu ouvi, inclusive, em gabinetes de deputados hoje de Roraima, tá? Porque hoje eu fiz diligência para tratar desse assunto. Estamos em Brasília, vamos trabalhar a pauta. Então, percebam bem, 500 entram por dia. Não há controle sanitário em relação a esse pessoal que entra. Quem entrar com coronavírus vai disseminar no estado e Brasil afora. Ponto. Isso é uma realidade. E Roraima não está preparado. E tudo bem, não é só o senador que fala isso, outros deputados também. Então, o que eu fiz? Tomando conhecimento desses assuntos, eu estive no gabinete, não estive no gabinete do senador, aliás,
andar na Câmara e no Senado é quase que impossível. Eu consegui entrar por um milagre, confesso. Amanhã eu não vou tentar nem ir, porque eu sei que não vai dar para entrar. Está muito difícil, a restrição é bem pesada para o público externo, mas hoje eu consegui entrar, né? E no Senado nem pensar. Só que eu entrei em contato com assessores, chefe de gabinete do senador. Inclusive, eu lamento muito o posicionamento deles, porque eu pedi informações, perguntei se o governo federal já respondeu à solicitação que ele fez quarta e quinta-feira, perguntei, pedi outras informações em relação ao coronavírus, se ele já tinha oficiado o ministro Sérgio Moro, né, porque ele é a autoridade competente. E, infelizmente, a chefe de gabinete disse, olha, por isso que, gente, as coisas em Brasília tem que ser olho no olho, senão não resolve. E até olho no olho é difícil. Aí a chefe de gabinete, me dá aí o seu telefone, e a assessoria de imprensa vai entrar em contato, porque eu também queria falar com o senador, e até agora ninguém entrou em contato, mas porque o negócio não é grave, né, gente? Se fosse grave, já teriam entrado em contato, porque a única ONG que trabalha para socorrer Roraima deveria ter um pouquinho mais de atenção. Mas, enfim, nem todos os assessores e tal estão muito preocupados com esse tema, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Então, tentei saber mais informações através do senador, não consegui. Então, vou deixar claro aqui, não adianta usar plenário para fazer denúncias e pedidos, e quando uma instituição se prontifica a reverberar o discurso desse parlamentar e a levar informações para que o Sul, Sudeste, Nordeste venham tomar conhecimento do que está acontecendo para apoiar a pauta, né? Se os funcionários não entendem isso, se a assessoria não entende que Roraima está isolada, ou melhor, o estado de Roraima está isolado, precisa do apoio de outras regiões do país. Mas quando você não tem acesso às informações, fica muito difícil. Não sei se vocês concordam. Pois bem, estive também no gabinete do deputado federal Jonathan de Jesus, filho do senador, né? E lá, o chefe de gabinete, quando eu falei que eu queria, ONG, né? Queria o fechamento. Ó, tá aqui a Marlene, a minha querida Marlene, aliás, Marlene, eu estou na dívida com você, tá? Você queria o meu WhatsApp, eu não dei ainda, esqueci, perdão. Vou dar quando terminar a live e a gente vai conversar, tá bom, minha querida? Me perdoe, tá? Muita coisa na minha cabeça e eu tô realmente tô na dívida com você. É uma seguidora que está acompanhando o caso. Eu não sei se você mora em Roraima, mas ela está muito por dentro do caso, está preocupada. Me perdoe, tá, querida? Ela está dizendo, não são 500. É a Marilene Guizan. Não sei se é assim que fala o nome. São de 800 a 1.000, fora cubanos, bolivianos, guianenses, etc. Estamos à mercê da sorte. Ou seja, ela mora em Roraima. Meu respeito total a você, tá? E peço perdão por não ter falado ainda contigo. Sim, a gente sabe que está entrando, e vamos lá, terroristas, estupradores, bandidos no meio dos imigrantes. Não são todos, porque daqui a pouco eu estou sendo processada por xenofobia. Mas a gente já tem dados, né, inclusive na área de segurança, sobre esse assunto. E eu acredito, como você, Marilene, que não são só 500. Para mim é muito mais, porque pelas fronteiras oficiosas, né, entra muita gente também. E o governo não tem controle em relação a isso. Mas, continuando aqui, eu fui no gabinete do deputado Jonathan de Jesus. E lá, o chefe de gabinete, quando eu falei, não, porque nós queremos reforçar o pedido via ofício, que eu não sei se o deputado fez, porque eu sei que o senador fez, ele disse que fez, né? Está lá, inclusive, no Senado, eu vou colocar os links todos aqui, tá bom, gente? Como boa jornalista, eu tenho muito cuidado com fonte, e eu gosto de fonte oficial, né? Dou preferência. Então, eu falei, eu preciso saber o posicionamento do deputado Jonathan de Jesus, né? Se ele pediu para oficiar alguma autoridade, se ele fez pronunciamento, o que ele está fazendo em relação a esse caso
que é sério. Aí eu falei, porque se ele fez ele encaminhou algum ofício, nós queremos fazer um requerimento para o ministro Sérgio Moro, e vamos reforçar dizendo, já tem um ofício, número tal, que foi encaminhado pelo deputado tal, pelo senador tal, porque sociedade civil tem que participar assim, indo respeitosamente às autoridades e fazendo os seus pleitos, né? Então, isso ajuda, inclusive, ao procedimento que o deputado está tomando. Aí, sabe o que o chefe de gabinete falou? Eu levei até um susto. Fechamento de fronteira é inconstitucional. Ou seja, gente, vamos lá, aqui entre nós. O senador, pai do deputado, pede fechamento imediato de fronteira. Legal. Aí o filho dele, deputado federal, o chefe de gabinete dele, diz para mim que é inconstitucional. E aí eu tive que fazer uma ressalva, eu falei, calma, fechamento de fronteira não é inconstitucional. Tanto não é que o ministro Sérgio Moro, meses atrás, mandou fechar a fronteira por questão de segurança, por causa de presidiário que fugiu. Tá? Então, não é inconstitucional. O que acontece é o seguinte, há uma interpretação do Supremo em relação a esse caso, porque ele joga como humanitário, que não poderia fechar. Então, não é que no Brasil fechamento de fronteira seja inconstitucional. É porque há uma interpretação progressista imposta pela ONU, pelo globalismo, para acabar com o estado de Roraima e acabar com o Brasil. Ponto. Então, eu tive que fazer essa ressalva para o chefe de gabinete e falei, querido, eu preciso saber qual é a postura do deputado, porque eu quero reverberar isso e quero agir em relação a isso. Onde quando a voz dos mártires. E aí eu falei, olha, ele vai estar aqui hoje, ele está em diligência e tal, e deixa o seu telefone que a assessoria de imprensa vai entrar em contato. Ou seja, gente, também não consegui nenhuma informação abalizada, pelo contrário, o que eu consegui foi uma aula de fechamento de fronteira que está contrária aos conclames de Roraima, porque se você mora em Roraima, eu tenho certeza que você quer fechamento de fronteira há muito tempo. Então, aí tá. De lá eu fui para o gabinete do deputado Nicoletti, que quando a gente faz o nosso pleito, ele sempre atende bem, os assessores dele idem. Então fomos lá, ele não estava, já voltou para Roraima, né, para o estado, o que é costume, né, quinta-feira os deputados voltarem para os seus estados locais, né, ou melhor, seus estados de origem. Então, eu conversei com a assessoria, gente, e descobri uma coisa maravilhosa. Primeiro, se não fechar a Câmara, tá? Ou melhor, o Congresso, se funcionar, melhor dizendo, eu já marquei para ter uma agenda com ele, tá? Na próxima semana. O deputado Nicoletti foi o mais votado deputado federal lá em Roraima. E volto a repetir, me atendeu muito bem quando estive lá, não tenho que reclamar, as posturas dele, não tenho que reclamar. Eu gosto de esclarecer tudo. Mas há um risco de, na semana que vem, o parlamento não funcionar. Eu ouvi isso pelos corredores, mas também já vi na imprensa, né, que está sendo discutida a possibilidade de não funcionar o parlamento na próxima semana, até porque na quarta-feira à noite houve uma reunião com o presidente da Câmara, presidente do Senado, e com mais algumas autoridades, e um dos que participou da reunião é o deputado Nelsinho Trade, sei lá falar o nome desse deputado, enfim, do PSDB. Esse Nelsinho esteve na comitiva do presidente Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, né? Então, ele teve contato com o chefe da SECOM, que a gente sabe que foi confirmado positivo com o coronavírus. O nosso presidente, a gente só vai saber amanhã, já fez o exame e tal, né? E a gente vai ver amanhã. Mas o chefe da SECOM já foi confirmado que está com o coronavírus. E esse deputado esteve na comitiva. E também esteve no Congresso, nessa reunião. Então, gente, ficou todo mundo apavorado e há uma possibilidade de se
suspender as atividades lá no parlamento até abril. Deus nos livre isso, tá, gente? Deus nos livre. Mas há essa possibilidade. Alguns deputados estão pleiteando, até porque, gente, cá entre nós, muita gente não quer trabalhar e aproveita a oportunidade. Porque o trabalhador, você que ganha aí salário, né, que está aí, você não vai poder faltar, vai ter que ir todo dia para o teu trabalho, pegando ônibus cheio, aquela coisa toda, mas em Brasília tudo é diferente, a saúde deles está em primeiro lugar, né? A saúde do trabalhador, porque, gente, se é para suspender, suspende para todo mundo. Ponto! Ok? Eu penso assim, né? Tá todo mundo suscetível ao vírus. Todo mundo suscetível. Mas o parlamento pode deixar de funcionar, né? Por causa disso. Vai falar isso para o teu empregador, né? O que vai acontecer se você sonhar, né? Se por causa de uma gripe você faltar ao teu trabalho. Mas, voltando aqui. Então, eu não sei se vai funcionar. Caso funcione, eu já estou agendada para conversar com o deputado Nicoletti, porque hoje eu ganhei um presentinho, gente. Olha que coisa linda aqui. Olha aqui, ó. Presentinho que eu ganhei hoje da assessoria do deputado. Eu tomei conhecimento que ele está trabalhando um projeto de lei que altera a lei de imigração. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. E vocês sabem que isso aqui é pauta para Ecoando a Voz dos Mártires para a Déia Fernandes. Eu sempre trabalhei tentando mudar essa bendita lei de imigração, fui contra, participei dos protestos que ocorreram aqui em Brasília, inclusive com a nossa nobre deputada federal, Bia Kicis, cheguei a participar de live quando houve, quando aconteceram os protestos aqui. Então, eu peguei aqui a cópia, me deram a cópia do projeto de lei, tem 10 páginas a justificativa, não, melhor, a justificativa não, o projeto em si, junto com a justificativa. Como eu cheguei tarde, eu ainda não consegui ler com atenção, mas esse fim de semana eu vou desdobrar a minha atenção, né? Ou melhor, desdobrar não, redobrar a minha atenção em relação a esse projeto de lei, porque eu sei que não é só esse, tem outros deputados que estão querendo mudar a lei de imigração. E, gente, um deputado de Roraima é o mais capacitado para saber a desgraça que significa a lei de imigração, né? E algumas coisas que eu li aqui, eu fiquei assim, babando, né? Babando, muito alegre, feliz, porque eu vi que situações aqui que precisavam ser tocadas, inclusive sobre segurança, estão nesse projeto de lei. Então, eu quero reverberar isso para o Brasil apoiar essa iniciativa do deputado Nicoletti. E se semana que vem funcionar o parlamento, eu vou estar com ele, vou fazer uma matéria, se der, faço uma live também, mas a gente vai reverberar isso. Fiquei muito feliz, valeu a pena a minha ida hoje lá, passando por todas as dificuldades, né, restrição para entrar. Então, gente, eu não vou me alongar muito nessa live, tá? Vou tratar de outros... outro detalhe que eu ia esquecendo. O deputado Nicoletti, ele está à frente de uma comissão externa que trabalha a temática de imigração em massa, do problema do caos que está lá em Roraima. E eu tomei conhecimento hoje que já oficiou alguns entes do governo federal, inclusive, pedindo informações robustas, objetivas, precisas, fidedignas sobre a situação que envolve essa imigração. Por exemplo, ele quer saber os leitos. Quantos leitos os venezuelanos ocupam e quantos roraimenses estão ocupando os leitos hospitalares, dos hospitais. Ele quer também saber o número de crianças venezuelanas que estão na escola. Ele quer informar, como eu falei para vocês um pouco lá no início da live, a gente não sabe oficialmente quantos venezuelanos entram, quantos imigrantes. Eu volto a dizer, imigrantes, eles não são refugiados. Pela lei, eles não são refugiados, eles são imigrantes que têm visto humanitário. Ponto, ok? Eu mesma, várias vezes, chamei de refugiado, mas eu sou internacionalista, eu sou advogada, eu tenho que primar pela lei, né? E eles não estão dentro do conceito de refúgio. Então, assim, eu vou conversar com o deputado sobre essa comissão externa
para a gente se inteirar das informações, saber se os ofícios foram respondidos, o que não foi, a gente vai reforçar, onde quando a Voz dos Mártires também vai entrar nessa. E vamos fechar a questão que eu estou há muito tempo conversando com a doutora Sandelane Moura, nossa representante Roraima. A gente há muito tempo está vendo a viabilidade de ingressar com novos requerimentos para a Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Relações Exteriores, tanto da Câmara quanto do Senado. A gente já tem o requerimento pronto, tá? Ele já está prontinho, só que a gente está aguardando o momento, porque vocês sabem que tudo tem o time da coisa, né? E a gente está esperando ver o melhor momento para ingressar com esses requerimentos pedindo a instauração de audiência pública. E se o coronavírus fechar parlamento, isso só depois de abril, né, gente? Nós não sabemos ainda. Então, eu vou conversar com o deputado sobre... Aproveitar que eu estou aqui, né, gente? Porque depois babau, né? Mas, enquanto eu estiver aqui, eu vou levar essa pauta adiante, tá? E aí eu vou conversar com o deputado para a gente trabalhar em parceria, né? E a gente saber como é que está andando essa comissão externa, que não deixa de ser uma boa notícia, né? Pelo menos a gente vai ter noção do que está acontecendo. Então, termino essa live, gente, pedindo a vocês, compartilhem. Eu sei que ela já está cumprida, não devia estar, mas compartilhem, vamos dar apoio a Roraima e peça, gente, peça para os grandes influenciadores da mídia alternativa, é lógico, os conservadores, as lideranças, peçam a eles para levantar hashtag, para apoiar a pauta de fechamento de fronteira, ou pelo menos controle do tipo, pode entrar porque é a interpretação que tem do STF progressista é essa, não dá para mudar. Tá bom, entre, mas tenham controle sanitário, que os venezuelanos sejam vacinados em relação às outras doenças e que haja algum tipo de profilaxia, de medida preventiva, de exame, ou seja lá o que for, gente. Mas não dá para entrar essa quantidade absurda de venezuelanos sem saber se eles estão com coronavírus ou não. O mesmo diz respeito à Guiana. A quem vem da Guiana, né? Tem que ter um controle rígido. Gente, o mundo inteiro está preocupado com isso. E não adianta aqui, né, nas grandes capitais, não ter evento, não ter isso, não ter aquilo, fecha escola e tal. E as fronteiras lá arregaçadas para que o coronavírus entre. Venezuela não tem suporte nem sequer para saber se o coronavírus já está circulando pelo país. Então, gente, é isso. Eu não poderia deixar. Outro detalhe. Estive hoje com uma secretária do presidente da Frente Parlamentar Evangélica para saber da situação lá, confirmar a ida para o Ministério das Relações Exteriores, mas eu vou ter que aguardar até segunda-feira, né? Tá tudo parado, tudo parado. Então, minha sexta e sábado vai ser aqui em cima desse projeto, vai ser trabalhando outras pautas que a gente está trabalhando e que nem tudo dá para a gente divulgar, nem tudo, tá? E eu agradeço a vocês todos pelo apoio. Aqui a Campos Marisol está terminando a minha live, ajudando a terminar, dizendo que aqueles, né, que puderem contribuir com a ONG quando a Voz dos Mártires, a despesa está sendo muito grande. Eu já estou aqui, vai fazer 2 semanas que eu estou aqui em Brasília. Estive antes do carnaval, fiquei 12 dias aqui, então realmente ficou pesado. Eu estou tirando do bolso, mas o negócio não está fácil, né? A dívida no cartão, vocês não têm noção. E não houve doação para essa minha segunda viagem. Eu não sei ontem, porque eu não fui ver conta e tal. Então, quem quiser ajudar, acha que a pauta é importante e tudo mais, acha que não é justo eu suportar esse ônus que é em benefício de todo o Brasil, né? Porque eu não estou tratando só de um refugiado cristão que está para ser morto lá na Tailândia, eu estou também tratando de questão de segurança nacional, de controle sanitário, perigo aí do coronavírus. São N situações e outras que eu não posso divulgar aqui e que eu estou tratando também. Então, quem quiser ajudar, terminando, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 115 73, dígito 1. Banco Itaú, o número do banco é 341. Eu vou colocar essas informações aqui também na descrição do vídeo. Então é isso, gente.
Muito obrigada pelo apoio de vocês, por compartilhar o material. Vamos dar voz a Roraima. Roraima precisa de vocês, tá? Roraima precisa do Brasil conservador. Não vamos abandonar. Roraima está isolada, mas a gente pode tirar do isolamento e salvar esse Estado brasileiro do projeto maligno, globalista da ONU, tá? Se você é conservador raiz, você está entendendo o que eu estou falando. E não vai deixar Roraima naufragar, porque se Roraima naufragar, eu e você vamos naufragar juntos, tá? Gente, Mato Grosso já tem lá o mais perigoso grupo criminoso lá de Venezuela, está lá no Mato Grosso tocando terror no tráfico. Lá. O PCC está pegando a garotada, alguns, né, lógico, meninos que vêm da Venezuela. Tá um negócio assim terrível, e você pode mudar isso. Nos unamos, porque Roraima também é Brasil. Fico por aqui um ótimo... Não, eu já ia falar fim de semana, mas amanhã, de repente, rola aí uma live, quem sabe. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite.